Não, o calvinismo não é o evangelho. Essa afirmação é tirada de um sermão de Spurgeon em defesa do calvinismo, onde ele diz ser o calvinismo o evangelho. Mas existem alguns problemas nessa afirmação. Primeiro, que dizer que o calvinismo é o evangelho, a gente comete um anacronismo, tendo em vista que o evangelho surge num cenário pós-queda, é o que os teólogos antigos chamam ali, o Gênesis 3,15, de o proto-evangelho. E o calvinismo, ele surge no século XVI como um eco daquilo que em partes Agostinho ensinou e tem o seu desenvolvimento nos séculos posteriores. Então, o primeiro erro desta afirmação é o anacronismo que nós cometemos. O segundo erro, talvez o mais grave, é reduzir o evangelho a um sistema de interpretação do mesmo. Quando eu digo que o calvinismo é o evangelho, eu estou simplesmente reduzindo o evangelho. O calvinismo não pode ser o evangelho porque Deus é o evangelho. O calvinismo não pode ser o evangelho porque o evangelho não pode ser compreendido em sua totalidade, mas o calvinismo pode ser sim compreendido em sua totalidade. O evangelho eu compreendo quando eu tenho a percepção da sua incompreensibilidade, ou seja, quando eu percebo de que eu não posso compreender o evangelho em sua totalidade, é que eu o compreendo. O calvinismo eu consigo compreender em sua totalidade, obviamente, não reduzindo o calvinismo aos 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo são apenas a ponta do iceberg. O calvinismo é uma cosmovisão, é a forma pela qual eu enxergo o mundo. O calvinismo é Deus soberanamente em todas as esferas. E um grande teólogo que trabalhou muito bem isso foi Abraham Kuyper, no seu livro O Calvinismo. Então a gente precisa colocar o calvinismo no seu devido lugar. Eu acredito que o calvinismo seja a melhor interpretação do evangelho, não o evangelho. O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas filosóficos falíveis de interpretação do evangelho e Deus me livre de dizer que o calvinismo é o evangelho. Obviamente que eu já cometi esse equívoco no meu início ali de conhecimento da teologia reformada. Eu usava muito essa frase de Spurgeon e usava geralmente num contexto para poder desprezar os meus irmãos arminianos clássicos, para desprezar os meus irmãos pentecostais clássicos. Em nenhum momento eu estava preocupado com a glória de Deus ou em dizer para eles que eles estão errados na sua interpretação do evangelho. Mas o que eu queria de fato era ofender os meus irmãos. Então quase que geralmente quando é usada essa frase hoje, eu não estou dizendo aqui que Spurgeon ele cometeu esse erro, ele teve essa intenção, mas quase que sempre quando essa frase é usada hoje pelos neocalvinistas, elas não são usadas no sentido de querer prezar pela glória de Deus ou de querer labutar pela sã doutrina, mas é sempre no sentido de detrimento ou de repúdio à doutrina arminiana. Então a gente não pode cometer esse erro, precisamos encontrar um equilíbrio. O calvinismo não é o evangelho, isso pode trazer alguns erros, Deus é o evangelho, então não cometa esse erro. Se você gostou, comente, curte, compartilhe com seus amigos esse vídeo, desde que outras pessoas sejam edificadas e alcançadas e que possam encontrar um equilíbrio dentro desses extremos em que nós e a sociedade vivemos. Então é importante a gente ter um equilíbrio. Então que essas pessoas também, assim como você, possam encontrar esse equilíbrio. E essa é a minha oração, é a minha petição a Deus, que esse vídeo alcance o seu coração e que você possa encontrar um equilíbrio e de fato valorizar e colocar o calvinismo no seu devido lugar e o evangelho no seu devido lugar. Nós só valorizamos as coisas quando nós colocamos elas nos seus devidos lugares. O calvinismo, ele é uma interpretação e assim nós, calvinistas, acreditamos ser a melhor interpretação do evangelho. Não é o evangelho. Deus é o evangelho, porque é Deus quem salva. Os 5 pontos de ambos os sistemas caem diante de um único ponto. Deus salva pecadores. E aqui está o evangelho. É que Deus salva pecadores. A forma pela qual Deus faz isso que a gente pode considerar como calvinismo ou arminianismo. Uma possível interpretação do evangelho. Deus abençoe.